A liberação das emendas parlamentares é alvo de críticas no Congresso. Até mesmo o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem criticado a articulação do governo Lula. Os detalhes de Brasília com Yasmin Costa. A ordem do Palácio do Planalto é justamente cobrar a fidelidade dos partidos que têm ali uma vaga na esplanada dos ministérios. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele confirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, determinou o seguinte, que haja conversas com essas legendas, principalmente por conta, da crise na articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, que resultou, inclusive, em derrotas na última semana para o governo. Segundo o próprio ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, as primeiras reuniões com esses líderes e ministros devem acontecer nesta quarta-feira com o PSB e PSB, inclusive Geraldo Alckmin do PSB deve participar dessas conversas e depois as reuniões serão com MDB e também com União Brasil. Temos tido muitas vitórias. Tivemos uma derrota na semana passada. É raríssimo time ser campeão invicto. Num campeonato você empata, você perde, mas para ser campeão você não pode perder a final. E tenho certeza absoluta que nós estamos construindo um time, uma base, uma estratégia de governo sob a liderança do presidente Lula para ganhar, ser vitorioso naquelas que são as votações mais importantes e prioritárias. Padilha ele também confirmou o seguinte, que o governo está liberando as emendas parlamentares individuais, isso de acordo com o calendário que já está estabelecido pelo orçamento da União. Essa demora na liberação de emendas parlamentares é uma das queixas dos congressistas e até do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Inclusive, o próprio ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, rebateu as falas de Arthur Lira, que tem criticado publicamente essa articulação política do governo. Eu estou acostumado a esse cargo. Não sou marinheiro de primeira viagem. Estou acostumado com as tarefas desse cargo. Não sou marinheiro de primeira viagem. Sei que é um cargo que o tempo todo as pessoas discutem, E temos muita tranquilidade para seguir aquilo que são as prioridades que foram estabelecidas no começo do ano, inclusive com o presidente Lula. Em São Paulo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele falou um pouco dessa relação do Congresso Nacional com o Palácio do Planalto. O que o Rodrigo Pacheco disse? Ele não citou ali nominalmente, diretamente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas ele disse que não vai buscar ali um protagonismo em detrimento da estabilidade institucional. É fundamental que nós encontremos um caminho dessa harmonia, que cada qual cumpra o seu papel, respeite o papel do outro. Eu quero muito que o Brasil dê certo, é por isso que eu estou na política. Para o Brasil dar certo, considerando a escolha do povo brasileiro por um presidente e por um modelo de governo, nós temos que contribuir para que esse governo dê certo. Este realmente é o meu espírito nesse instante. De Brasília, Yasmin Costa. Fernando Capês, por que as emendas parlamentares geram críticas? Elas são consideradas moedas de negociação? Sem dúvida. Parafraseando o ministro Alexandre Padilha, para ganhar o campeonato precisa ganhar mais jogos do que perder. Mas você só ganha jogos se você fizer investimento. O que eu quero dizer com investimento? Nós temos um Congresso Nacional majoritariamente, não é uma maioria massacrante, mas majoritariamente com perfil de centro para a direita. E nessas bancadas, mesmo havendo esse perfil de centro-direita, tem bancadas muito fisiológicas. E os parlamentares necessitam do pagamento das emendas parlamentares. É assim, mais ou menos, que o governo desenhou a relação que ele pretende ter com o Congresso Nacional. É tomar lá, dá cá. Ora, se você promete pagamento de emendas parlamentares, vamos lembrar que o teto constitucional de gastos na PEC da transição foi estourado em 170 bilhões de reais. Só 40 para gastos sociais. Então, se você prometeu, tem que pagar. Quando se promete o pagamento de emendas parlamentares e começa a atrasar esse pagamento, essas bancadas de perfil fisiológico, que são a maioria no Congresso,
começam a protestar. E protestam obstruindo as votações, atrasando as votações. Não é culpa do Alexandre Padilha. Se não pagar as emendas parlamentares, não tem como fazer milagre. Bom, chefe, não sei se você concorda, mas nem o melhor articulador político consegue, muitas vezes, furar um bloqueio, uma barreira, já que estamos falando um pouco sobre futebol também e o ministro falou. É difícil, né? A gente já sabia que o governo ia ter muita dificuldade com esse Congresso aí. Exatamente. E uma dificuldade que também tem a ver não apenas com a distribuição de emendas ou com a distribuição de cargos no governo, mas também com a própria postura de Lula nesse seu terceiro mandato. Veja, o Arthur Lira, presidente da Câmara, ele inclusive já sinalizou quais são os problemas e não se refere apenas ao pagamento de emendas, que realmente até agora está sendo pagas em parcelas muito pequenas, né? Foram prometidas 10 bilhões de reais em emendas parlamentares, foram distribuídas pouco mais de 20 milhões de reais. No entanto, a questão é que o governo Lula foi eleito não apenas pela esquerda que ele representa, mas também por um centro político. E isso significa que ele precisa fazer políticas que agradem a parlamentares desse perfil, do perfil de centro, centro-direita. Ele não pode apenas governar para a sua base eleitoral, ele precisa olhar também para o resto, né? E principalmente agradar e conseguir entrar num acordo com um parlamento que é majoritariamente conservador. Então, não são apenas as emendas, não é apenas a negociação que os ministros que ele tem e que representam muitos partidos ali no Congresso devem fazer, devem negociar, devem cobrar lealdade de seus parlamentares. Deve-se também observar como o presidente Lula vai atuar em questões que dizem respeito a toda a sociedade.